Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de assistente contábil. Essa é a nossa aula número 1 e vamos estar dando prosseguimento aí às nossas aulas através, claro, da modalidade EAD. Estamos trabalhando, fazendo o possível para continuar entregando resultados para os nossos alunos e os ajudando, claro, a se desenvolver profissionalmente aí através da educação, ajudar vocês a conseguirem aí alçar patamares cada vez maiores na vida de vocês, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ramiro, sou instrutor da Microlins de Caieiras e vamos estar dando início à nossa aula número 1 e vamos falar sobre alguns conceitos relacionados à pessoa física, pessoa jurídica e entre outros documentos que envolvem essas duas pessoas, tá? Bom, deixa eu só fechar aqui e vamos iniciar a aula de hoje. A primeira questão que eu trago para vocês seria a distinção. Você sabe qual a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica? Vamos lá? A pessoa física é a pessoa natural, né? Isto é, todo indivíduo, homem ou mulher, desde o nascimento até a morte. E pessoas jurídicas são as organizações empresariais formadas por pessoas físicas, dotadas de personalidade jurídica própria e constituída na forma da lei. Ou seja, por um lado, a pessoa física sou eu, é você, são as pessoas, são os cidadãos. Já as pessoas jurídicas são as empresas, formadas, claro, por pessoas e no decorrer das próximas aulas nós vamos entender que há uma diversidade de pessoas físicas, aliás, de pessoas jurídicas, ou seja, há uma grande diversidade de empresas relacionadas tanto à sua característica jurídica, como também a sua característica de ramo, entre outras coisas, que são peculiaridades dentro do ramo aí da contabilidade, que são distintas e deve ser entendida, melhor entendida pelo profissional, que atua nessa área, para que ele possa estar realizando da melhor maneira o seu trabalho. Situação cadastral do CNPJ. Há algumas formas de se distinguir a situação cadastral do CNPJ. Vamos ver aqui algumas delas. A primeira seria a regular. Isso indica que a pessoa física está em dia com as obrigações da Receita Federal. Para isso, ela deve ter entregue, claro, a declaração de imposto de renda ou deve estar isento em todos os anos anteriores relacionados à consulta a esse imposto. Situação pendente de regularização. Aí você vê que já tem uma distinção aqui de cores. Regular seria a situação que a pessoa está ok relacionado ao órgão competente, ou seja, a Receita Federal, que é quem regulariza toda essa questão cadastral junto à pessoa física. Já pendente de regularização, já aparece para vocês aí uma fonte vermelha, então isso indica que alguma coisa não está legal. Então, está pendente de regularização. Isso ocorre quando a pessoa física deixa de apresentar em dia a declaração do imposto de renda ou não está isento do ano anterior à consulta. Outra forma de situação cadastral das pessoas físicas é a situação nulo. Ocorre quando se descobre algum tipo de fraude na inscrição do documento, como, por exemplo, a inscrição de uma pessoa física que não existe. CPF cancelado. Esse, depois do regular, seria uma situação bem, digamos assim, conhecida pelas pessoas. Essa situação se dá quando a pessoa física falece ou quando o juiz, por alguma razão, determina o cancelamento do documento. E, por fim, a última situação aqui seria o CPF com a situação cadastral suspensa. Que seria o quê? Suspenso ocorre quando a pessoa física deixa de entregar a declaração do imposto de renda ou de isento por mais de 2 anos. Para validar a situação cadastral de um CPF, basta você acessar o site da Receita Federal. Isso mesmo, você pode acessar o site da Receita Federal através do endereço www.receita.fazenda.gov.br e lá você vai, claro, colocar o seu CPF e vai fazer uma busca. E assim vai aparecer o resultado se o seu CPF
está regular, pendente, nulo, cancelado ou suspenso. Feito isso, com o número do CPF em mãos, é preciso acessar o menu Cidadão e escolher a opção Cadastro CPF. Em seguida, comprovante de situação cadastral. Depois, basta informar o número do documento, como já falei, né? Se as informações estiverem corretas, a situação cadastral será exibida. Situação cadastral do CNPJ. Existem algumas formas também da situação cadastral do CNPJ. Uma delas seria ativa, né? Então, assim como o CPF, a situação cadastral do CNPJ mostra como está a situação das empresas naquele determinado momento. Dessa forma, depois de possuírem o CNPJ, as empresas podem apresentar as seguintes situações: ativas, que seria essa, que são empresas que estão em dia com as suas obrigações, tais como a entrega de declaração do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, na primeira situação que nós vimos, relacionadas ao CPF, falava sobre esse assunto, sobre a declaração do imposto de renda. E da mesma forma, isso ocorre também para com as empresas. Tudo bem? Uma outra situação cadastral do CNPJ seria inaptas. Tratam-se daquelas empresas que deixam de apresentar as declarações necessárias para a Receita Federal por mais de 5 anos consecutivos, ou ainda empresas que não foram localizadas pela Receita Federal. Portanto, são aquelas que não existem, conhecidas também como empresas fantasmas. Outra situação da situação cadastral seria suspensas. São empresas que paralisam suas atividades temporariamente, mas que pretendem voltar à ativa. Outro caso de empresas nesse tipo de situação são aquelas nas quais os sócios estão envolvidos em algum tipo de fraude. Então, elas podem ser temporariamente suspensas. Situação aí agora é baixadas. Que situação é essa, né? Trata-se daquelas empresas que encerram suas atividades definitivamente. Então, deu baixa no CNPJ, como as pessoas costumam falar, é justamente isso. A empresa, ela simplesmente encerra suas atividades e fecha as portas. Situação aí relacionada a nulas. São aquelas empresas em que houve fraude no momento da inscrição do CNPJ, ou ainda empresas que tentaram se inscrever mais de uma vez no CNPJ. Para verificar a situação cadastral de um CNPJ, basta acessar o site, igualmente, né, da Receita Federal, através do endereço www.receita.fazenda.gov.br. Então, com o número do CNPJ em mãos, é preciso acessar o menu Empresa e escolher a opção Cadastro-CNPJ. E em seguida, você terá acesso ao comprovante de situação cadastral. Depois, basta informar o número do documento e as informações, e se suas informações estiverem corretas, a situação cadastral será logo exibida. Vamos falar agora sobre certidão negativa de débitos, o chamado CND, relacionados à pessoa jurídica. Então, a certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, para obtê-las, basta você acessar o site da Receita Federal. Então, com o número do CNPJ em mãos, é preciso acessar o menu Empresa e escolher a opção Certidões. Depois é só clicar em Emitir Certidão e informar o número do documento. Se o CNPJ estiver regularizado, a CND será emitida online. Então, é só imprimi-la. Caso não esteja regular, a certidão não será emitida e aparecerá uma mensagem informando o motivo da impossibilidade de emissão, ou seja, a situação cadastral do seu documento. Qualquer pessoa pode pedir essa situação, né, essa certidão, e verificar sua autenticidade com os dados da emissão pelo mesmo site citado acima, ou seja, o
a Receita Federal. Neste caso, ao invés de escolher a opção emitir certidão, você deverá escolher confirmar a autenticidade desse cidadão. Vamos falar agora sobre certidão negativa de débitos na Previdência Social. Essa certidão também pode ser emitida online no site da Receita Federal, pelo endereço da Receita Federal, que é www.receita.fazenda.gov.br. E com o CNPJ em mãos, é preciso acessar o menu Empresa e escolher a opção Certidões. Depois, é só ir até o topo Certidão relativa às contribuições previdenciárias e clicar em Emitir Certidão. Feito isso, basta clicar sobre o botão Pedido de CND e informar o número do documento. Assim, com a certidão anterior, se o CNPJ estiver regularizado, a CND será emitida online. Então, claro, basta apenas você imprimi-la. É possível também que qualquer pessoa peça essa certidão e verifique sua autenticidade com os dados da emissão pelo mesmo site. Neste caso, ao invés de escolher a opção Emitir Certidão, deve-se escolher Confirmar a autenticidade desse cidadão. Vamos falar agora sobre certidão de regularidade no FGTS. Para obter essa certidão, é preciso acessar o site da Caixa Econômica Federal através do endereço www.caixa.gov.br. De posse do número do CNPJ a ser consultado, basta ir até o menu FGTS, clicar sobre o CRF, que seria a consulta regularidade, e inserir os dados do documento. Se tudo estiver de acordo, a certidão será exibida e poderá ser impressa. Certo? Vamos falar agora sobre a certidão negativa de tributos estaduais e certidão negativas de tributos municipais. Diferentemente das anteriores, as certidões negativas estaduais e municipais geralmente são solicitadas através de um requerimento simples, que apresenta todos os dados da empresa e de seu administrador. Este requerimento faz a solicitação da certidão na Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal. Então, conclusão, pessoal, que nós aprendemos hoje. Nesta aula, você aprendeu sobre o que é pessoa física e jurídica, além dos detalhes relacionados aos documentos que as envolvem, que são CPF, quem lembra? É o cadastro de pessoas físicas. E quem deve tirar o CPF? Toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão, né? E CNPJ está relacionado às empresas, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, esses assuntos aqui, são essenciais para o correto trabalho de um assistente contábil. Agradeço aí por você ter assistido essa aula até esse momento. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.